Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. São 7h42 da manhã. Já tem algumas famílias esperando na frente da penitenciária. Numa manhã de junho de 2025, a Bia Guimarães pegou estrada até o complexo penitenciário de Tremembé, que fica no interior de São Paulo, a uns 150 quilômetros da capital. E aqui eu já preciso tirar o elefante da sala. Eu sei que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente escuta falar em Tremembé é na fama dele de presídio dos famosos, o presídio das estrelas. Isso não é de hoje, mas talvez essa imagem esteja mais fresca agora por causa da série Tremembé, que saiu em outubro do ano passado no Prime Video. Ela fala da Suzane von Richthofen, do Alexandre Nardoni, da Elise Matsunaga, enfim. Fala de pessoas que foram condenadas por crimes que marcaram a memória do país e que cumpriram ou ainda cumprem pena ali. Não são essas histórias dos presos famosos que a gente quer contar aqui hoje. Pelo contrário. Mas quando saiu essa série, bem no meio da apuração que a Bia estava fazendo para a história que ela vai contar hoje, a gente aqui, na equipe da Novelo, ficou pensando nessa espécie de hiperfoco coletivo que a gente tem. Essa lente que faz a gente olhar para a realidade, colocando uma pequena parte dela em primeiro plano, os casos mais chocantes, algumas poucas pessoas que ganharam mais espaço nos jornais, enquanto todo o resto da imagem, que é sempre a maior parte dela, fica fora de foco. Tudo que não está no centro do retrato ou da tela da TV fica apagado. Ou pior, fica distorcido. Já, depois do intervalo, a Bia conta essa história. Nem eu, nem você nunca ouvimos falar da maioria das pessoas que estão presas no complexo de Tremembé. Ele é grande, tem 5 unidades prisionais, somando o regime fechado e o regime semiaberto, onde mais de 7.000 pessoas estão cumprindo pena por diferentes motivos. E aquele dia que eu viajei pra lá era um dia importante. Era dia de saidinha. Eu confesso que eu não sabia muito sobre as saídas temporárias antes desse dia. Eu sabia que quem tá no regime semiaberto e que tem bom comportamento, que já cumpriu determinada parte da pena. Eu sabia que algumas vezes por ano, essas pessoas tinham o direito de sair por até uma semana para ir para casa, ver a família. E que só podiam sair as pessoas que não cometeram crime hediondo que tenha resultado em morte. Isso desde 2019 por causa de uma mudança na lei, que vale para quem foi preso depois dessa mudança. E claro, eu também sabia do tanto de burburinho que esse assunto desperta. Do pânico que começa a circular nas manchetes e nos grupos de WhatsApp, grupo de bairro, grupo de condomínio, toda vez que a saidinha tá pra acontecer. O que é? É a saidinha dos presos! Xiii. Milhares de detentos deixam as penitenciárias para curtir os dias na rua. Muitos até vão pra casa. A linguagem dessas notícias geralmente vem num tom de denúncia. Algo do tipo, enquanto a população de bem se tranca em casa com medo, os criminosos fazem a festa. E esse também é um pouco o tom dos últimos episódios da série Tremembé. Anima aí. Só uma semaninha, né? Mais uma semana dá pra fazer coisa pra caralho. É? Eu sabia o básico sobre a saidinha e sabia que tinha muita coisa equivocada na imagem que a sociedade, pinta sobre esse momento. Mas eu nunca tinha visto uma saidinha de perto. Nunca tinha parado para pensar em como ela funciona na prática, para as pessoas comuns. E eu ainda não tinha sacado, ou não tinha entendido a gravidade, do que está acontecendo com esse direito no Brasil. Do que já aconteceu, na verdade. Que aquele momento que eu tinha ido presenciar ali está em vias de acabar. Passa uma estrada, enfim, uma estrada bastante movimentada. O
complexo de Tremembé fica num bairro mais afastado, num lugar um pouco isolado. Na ida, eu passei pelo portão por onde os presos homens iam sair. Já tinha bastante gente, famílias, esperando lá na frente. Mas eu segui adiante para outro portão, a uns 5 minutos de distância dali, que estava um pouco mais vazio. Acho que deve ter umas 10, 12 núcleos de famílias, né? Daquele portão iam sair as mulheres. Era uma terça-feira. Na quinta ia ter o feriado de Corpus Christi e na segunda-feira seguinte todo mundo tinha que estar de volta. Me falaram que elas começavam a ser liberadas às 8 da manhã. Eu cheguei lá um pouco mais cedo. Tava friozinho, fazia uns 12 graus. Tinha mães esperando filhas, filhas esperando mães, ou pelo menos foi isso que eu imaginei, pela idade e pelas conversas delas. Outras ali talvez estivessem esperando uma amiga, uma irmã, a namorada, a esposa. Tinha menos homens, mas tinha. Talvez pais, irmãos, filhos, maridos. Tinha algumas crianças também. Uma pessoa me disse que lá de dentro, das janelas do prédio do semiaberto feminino, dava para enxergar um pouco desse pedaço da rua. E que no dia da saidinha, todo mundo já acordava na expectativa de olhar pela janela. De espiar como é que estava o mundo lá fora, onde elas estavam prestes a pisar. Deu 8 horas. Quando a movimentação do portão começou, eu achei melhor desligar o gravador. Mesmo que a gente escolhesse não usar o áudio aqui, ou mesmo que a gente não fosse identificar aquelas pessoas, pareceu estranho captar um momento tão íntimo sem pedir. E me faltou coragem para interromper aqueles encontros. Mas eu anotei algumas coisas, e outras, mesmo que eu não tivesse anotado, iam ser difíceis de esquecer. Uma mulher de uns 40, 50 anos saiu pelo portão e uma moça com um bebê no colo foi na direção dela. Elas se abraçaram e aí a mulher pegou o bebê do colo da moça mais nova e falou pra ela: "Mas filha, fica pertinho pra ele não chorar." O bebê não estava acostumado com o colo da avó dele. E eu pensei que aquela talvez fosse uma das poucas chances dos dois passarem um tempo juntos. Algumas mulheres saíam lá de dentro com roupa comum, calça jeans, blusinha, jaqueta, uma troca de roupa que a família tinha mandado. Mas muitas estavam com o uniforme da prisão mesmo. Com vergonha, né? Eu tava de bege, branco e tornozeleira no pé e chinelo, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Deixa eu ver. Várias delas não estavam sendo esperadas por ninguém. Aí eu me vi na rua, assim, eu quase fui atropelada. Eu fiquei que nem uma bocó olhando pro alto, assim, andando pra rua, atravessando a rua que nem uma idiota. E quase fui atropelada. Será que elas tinham pra onde ir? E se elas tinham pra onde ir, será que elas tinham como ir? A Patrícia não era uma das mulheres que eu vi aquele dia em Tremembé. E conheci ela um tempo depois. Mas ela sabe bem como aquelas mulheres estavam se sentindo, porque ela teve nessa mesma situação, em outro lugar, em outra saidinha. Estou com 48 anos agora. Tenho 5 filhos gerados por mim. Tenho uma filha adotiva. Sempre criei os meus filhos sozinha. Aí depois começaram a vir os netos e eu continuei nessa luta minha. A vida da Patrícia nunca foi exatamente fácil. Ela era o que a gente costuma chamar de arrimo de família. Já fui salgadeira, já tive trailer de lanche, já vendi marmita, já fiz de um tudo para sobreviver, sustentá-los. Só que em outubro de 2018, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Naquele mês, o então marido dela, que eles acabaram se separando depois, ele foi preso. Ele era usuário de drogas e... Segundo a Patrícia, ele só usava drogas. Mas ele é um homem negro e ela diz que a polícia teria armado um esquema para prender ele, dizendo que ele vendia drogas, que ele era traficante. Ela falou que tentou ir atrás para provar a inocência dele, mas não conseguiu. A prisão do marido já seria suficiente para tirar a vida da Patrícia dos trilhos. E o orçamento também, porque além do baque e do sofrimento, essa notícia trouxe despesas extras. Eu tinha que visitar, eu tinha que mandar jumbo, tanta coisa na cabeça assim. Jumbo é o nome que se dá para as coisas que a família pode mandar para quem tá preso. Itens de higiene, tipo shampoo, desodorante, algum alimento, tipo bolacha, chocolate, ou mesmo cigarro, bíblia, enfim. Também é tradição levar comida nos dias de visita.
Isso tem um custo, né? Sem contar o deslocamento para as visitas. Mas essa mudança brusca na rotina, no orçamento e no relacionamento, isso era só o começo da bola de neve. Porque quando o companheiro da Patrícia foi preso, ele deixou uma coisa para trás. Uma dívida muito grande com traficantes, com um monte de gente. Ela lembra que eram uns 3 mil reais, o que na época, para ela, era muito. E logo começaram a bater na porta da Patrícia para cobrar dela esse dinheiro. Com ameaças, com tudo, dizendo que eu tinha que pagar e que ele tinha dado meu número para contato, enfim. Foi pressão de todos os lados. Na época, a única fonte de renda dela era um trailer de lanches que ela tinha em Mogi das Cruzes, onde ela morava, no leste da região metropolitana de São Paulo, que acabava ajudando a sustentar também as filhas e os netos que moravam com ela. Só que o trailer estava sem alvará de funcionamento. E bem nessa época, a prefeitura baixou lá e apreendeu tudo. O processo para regularizar a situação e retomar o trabalho ia levar uns meses. Meses em que ela não sabia de onde ela ia tirar esse dinheiro para viver, muito menos para pagar a dívida que tinha caído no colo dela. A Patrícia ainda estava pensando no que ela ia fazer quando outra notícia chegou. Assim que eu perdi o meu trailer, o dono do apartamento que eu morava de aluguel vendeu o apartamento, tinha que desocupá-lo. Na época, a minha filha estava grávida, 2 filhas fazendo faculdade, a minha caçula crescendo e a minha neta que eu já criava, e aquilo me deixou em total desespero. No meio desse estresse, a Patrícia foi parar no hospital. E lá ela descobriu que estava com um problema no coração, uma insuficiência cardíaca, que ela precisava tratar. Marido preso, traficante vindo cobrar as dívidas que ele deixou para trás, trailer de lanche fechado, família quase sendo despejada do apartamento, coração para cuidar, remédio para comprar. Tudo isso em pouco mais de 1 mês. Já não parecia uma bola de neve, parecia uma avalanche, dessas que mal dá tempo de pensar em como fugir. Aí foi quando apareceu uma pessoa na minha porta. Era um daqueles caras que estavam cobrando a dívida do companheiro da Patrícia, um traficante. Mas dessa vez, ele estava vindo não com um problema, mas com uma solução. Ele sabia do perrengue que a Patrícia estava vivendo. E ele fez uma proposta que supostamente ia ser boa para as 2 partes. A gente costuma dizer que são os pratos que o inimigo coloca na nossa mesa, né? Aí você come se você quiser. Ele fez uma proposta que ele pagaria o aluguel onde eu quisesse morar, ele me daria um dinheiro por semana para eu sustentar minha família, ele me ajudaria a cuidar, comprar meus remédios para o meu problema de saúde, que eu estava com insuficiência cardíaca. Em troca, eu teria que guardar um dinheiro das lojinhas dele, que a gente chama de lojinha, né, das biqueiras dele, guardar esse dinheiro dentro de casa comigo, que eu ganharia por isso. Além do aluguel e dos outros auxílios, a Patrícia ia ganhar R$500 por semana. No primeiro instante, eu briguei, xinguei, coloquei ele para fora da minha casa, falei, você deve estar me confundindo com alguém, eu nunca fiz isso, eu não vou fazer agora. Até que a situação apertou a um ponto que eu cheguei a ser despejada com todo mundo para a rua, aí eu lembrei da proposta que esse rapaz tinha me feito e fui atrás dele e aceitei. Mas era para ser uma solução temporária. Ele realmente cumpriu tudo que ele falou, ele alugou a casa, ele me ajudou a mobiliar, pagar meu oxigênio, que eu tinha que usar oxigênio em casa, ele chegou a comprar meus remédios, ele fez tudo o que ele prometeu e em troca eu guardava esse dinheiro. Aí a coisa vai se aprofundando, sabe, Bia? Conforme o tempo vai passando, vamos dizer assim, que eles vão adquirindo confiança em você, eles vão te delegando mais poderes. Em poucos meses, a função da Patrícia já mudou de escala. Não ia ser só dinheiro que ela ia guardar. Aí ele trouxe uma cômoda de roupa, que era uma cômoda falsa, que no fundo dessa cômoda ficava guardada todas as mercadorias, todas as drogas ilícitas. Aquilo foi tipo que tomando conta da minha vida, eu não podia sair daquilo. Não dava mais pra receber visita em casa sem ficar na paranoia, não dava pra ter uma vida normal. Dava medo de ser descoberta não só pela polícia, mas por qualquer pessoa. De vez em quando eles também pediam pra Patrícia transportar drogas de um lugar pro outro.
Mas a notícia boa era que as coisas já estavam começando a se ajeitar. Consegui resolver muitos problemas da minha vida, formei a minha filha na faculdade, a outra resolveu. Logo ela ia poder botar um fim nessa história. Só que não deu tempo. Foi dia 17 de outubro de 2019. Pouco mais de um ano depois da bola de neve começar a se formar, ou da avalanche começar a desabar. Às 6 horas da manhã, eu acordei com a polícia invadindo a minha casa e eu fiquei estática. Os policiais foram revirando tudo. Até que o cão policial que estava com eles cismou com a cômoda. O cachorro da Civil achou as drogas pelo faro dentro dessa cômoda e eu fui presa em flagrante. Eram 30 quilos de drogas. Foi uma comoção na família, foi um desespero para todo mundo, foi, vamos dizer assim, que foi a derrocada da minha vida. E eu nessa derrocada acabei arrastando meus filhos, meus netos, porque todos sofreram muito. Eu era uma ré primária, eu não tinha a menor noção do que estava por vir ainda. Mãe solo, sem renda, com dificuldade de arrumar emprego por causa dos problemas de saúde. A Patrícia se encaixava num perfil que costuma ser bastante procurado pelo tráfico. É um tipo de história que se repete bastante entre as mulheres que aceitam transportar drogas, por exemplo, que aceitam ser mulas do tráfico. A Patrícia foi levada para um centro de detenção provisória, onde ela ficou por mais de um ano até sair a sentença dela, a pena que ela ia ter que cumprir. No total, eu fui sentenciada a 9 anos e 1 mês de reclusão por tráfico de drogas e associação criminosa. Ela foi transferida para a penitenciária de Santana, que fica na zona norte da cidade de São Paulo e a uns 60 quilômetros de Mogi das Cruzes, onde a Patrícia morava. No começo, uma das filhas estava conseguindo visitar ela, mas a situação financeira, que já era apertada antes, tinha ficado muito pior depois da prisão da mãe. Falei, filha, não precisa, não quero que você faça dívida, não precisa mais vir. A mãe vai aguentar. Ela, não, mãe, eu tenho que dar um jeito. Falei, não precisa. Foi quando eu abri mão das visitas dela. Aí eu tirei o resto da minha cadeia toda sozinha. O que a Patrícia conta do tempo que ela ficou presa não é muito diferente de outros relatos que a gente escuta sobre o sistema prisional brasileiro. A comida é intragável, ou podre mesmo, a violência vindo das guardas e às vezes das próprias colegas, a falta de informação sobre o próprio processo, que afeta especialmente quem não tem condição de pagar um advogado, a falta de outras coisas básicas que em teoria deviam estar lá, sabonete, papel higiênico, mas que muitas vezes não estão ou não são suficientes, e o medo de adoecer e de não sair de lá viva, que ficou ainda mais real na pandemia. A Patrícia diz que teve acesso a alguns medicamentos que ela precisava tomar, como remédio para pressão alta, mas que ela não recebeu um tratamento adequado para a insuficiência cardíaca dela, nem para o problema renal que surgiu e se agravou nos anos de cárcere. Como eu não tinha visita, não tinha Sedex, meus filhos não tinham condições de mandar nada para mim, a gente chama de peregrino, quem está assim dentro da cadeia, são os peregrinos que não tem nada, não tem visita, não tem um sabonete para tomar banho. Eu cheguei muitas vezes não ter um sabonete para tomar banho, não ter um absorvente, não ter um papel higiênico, não ter, sabe, um nada assim. Viver e sobreviver apenas da refeição da cadeia, que é terrível. Lá dentro, a Patrícia conheceu mulheres numa situação parecida com a dela, e em situações piores também. Ela ouviu histórias de colegas que tinham sido puxadas para o crime pelos parceiros ou que tinham levado a culpa pelos atos deles. Tinha também as que cometeram o crime junto com o cara, sim, mas acabaram pegando uma pena maior que a deles. E ela conheceu muitas mulheres que, quando foram presas, foram largadas na hora pelos companheiros ou maridos, o que é diferente do que costuma acontecer do outro lado, quando um homem é preso. Você vê companheiras definhando em cima de uma jega, que a gente chama cama de jega, né? Você vê umas que não aguentam a pressão, que não aguenta a solidão e o abandono do companheiro, dos filhos, da família. Tem muitas lá que elas estão pagando as penas dela completamente dopadas de remédio, porque elas preferem tirar a cadeia delas assim, até que ver o que estão passando, a realidade das coisas que acontecem ali dentro. Foi quando eu vi que naquele lugar ali você só tinha uma saída, que era trabalhar.
trabalhar e trabalhar muito. Cada 3 dias de trabalho na prisão desconta um dia na pena, um dia a menos de cárcere. A Patrícia conseguiu uma vaga na limpeza e depois foi para uma vaga na cozinha, para cozinhar para os funcionários da unidade. Eu fiquei 2 anos lá, até que chegasse o momento em que eu pudesse montar o meu lapso para que eu fosse para o semiaberto. Lapso é o tempo mínimo que a pessoa precisa cumprir para tentar progredir para outro regime. No caso da Patrícia, a progressão era para o regime semiaberto, que ela foi cumprir no Centro de Progressão Penitenciária de São Miguel Paulista. A Patrícia não tinha advogado, ela não sabia muito bem ao que ela ia ter direito ou não nesse momento. E aí, depois de mais de 3 anos presa, em dezembro de 2022, perto do Natal, ela foi pega de surpresa. A guarda do semiaberto foi chamando os nomes, né, das pessoas que ia ter saidinha. Fulana de tal, X tal, vai pôr a tornozeleira, não sei o que, né? Aí quando ela chamou o meu nome, eu não acreditei. Eu falei, senhora, qual o nome que a senhora falou? Ela falou, Patrícia Saraiva dos Santos, não é você? Eu falei, sou eu. Ela, então, vai pôr seu uniforme que você vai colocar a tornozeleira. Eu tive uma crise de choro tão grande, que eu não conseguia respirar, não conseguia falar, porque eu não estava esperando com aquilo. Eu falava, meu Deus, eu vou ver minhas netas, eu vou ver minhas filhas, eu não tô acreditando. Só que assim, se nem ela sabia que ia ter direito à saidinha naquele dia, a família dela muito menos. Não deu tempo de avisar ninguém, de pedir pra alguém ir buscar, nada. Aí eu me vi na rua, assim, eu quase fui atropelada, com vergonha, né? Eu tava de bege, branco e tornozeleira no pé e chinelo, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Deixa eu ver. A Patrícia estava feliz de estar na rua, ela estava achando graça que as placas dos carros tinham mudado e muitas agora tinham aquela faixa azul do Mercosul. Ela também ficou curiosa quando ouviu as pessoas falando em Pix. Como será que funciona esse Pix? Mas ela também estava perdida, sem saber para onde ir, como algumas daquelas mulheres que eu vi na saidinha no complexo de Tremembé. Nessa época, uma das filhas da Patrícia estava morando em São Paulo, mas ela não tinha o endereço. E mesmo se tivesse, ela não tinha dinheiro para pegar um transporte. Como que você fez para ir para casa? Porque quando a gente sai, tem muitas famílias esperando as companheiras que a família já sabe que vai sair. Aí pedi o celular para a família de uma moça que estava comigo na cela, ela emprestou. Aí eu tentei buscar na memória o número da minha filha. Ela conseguiu lembrar do número, mas chamou e ninguém atendeu. Aí as pessoas vão se dispersando, todo mundo vai indo embora. Daí teve uma hora que estava só eu e mais 2 lá na calçada. Aí eu falei, não, eu vou tentar de novo, mas eu vou tentar ligar como agora? Aí eu parei uma moça na rua, a moça se assustou comigo. Ai, você saiu da cadeia agora? Eu falei, não, moça, por favor, eu saí de saidinha, só que a minha família não sabe. Será que a senhora, por favor, pode me emprestar o celular para que eu possa tentar ligar para minha filha? Aí ela olhou para mim, me olhou de cima e embaixo. Era a Patrícia com medo da rua e a moça na rua com medo da Patrícia. Com medo de eu pegar o celular dela e sair correndo, né? Como se eu tivesse condições de sair correndo, né? Doente, cansada. Pensou 2 vezes, ai, tá bom, vai. Fala o número que eu vou discar. Daí eu falei o número, eu peguei o celular assim, aí foi quando minha filha atendeu. Alô? Eu falei, filha? Ela, mãe? Eu falei, a mãe tá de saidinha, a mãe tá aqui na rua, na porta do semiaberto, filha. Você tem como vir buscar a mãe? A mãe sabe onde você mora. E foi aquela gritaria, aquele chororô danado, e aí ela pediu pro meu genro pegar um Uber e me buscar em São Miguel. E aquilo foi... Ai, meu Deus, desculpa. Eu tinha 4 anos que eu não via a minha caçula. A filha caçula dela tinha só 11 anos quando ela foi presa e estava sendo cuidada por uma das irmãs mais velhas desde então. Mas pro começo da entrevista, a Patrícia tinha me dito que hoje em dia ela não conseguia mais chorar, de tanto que ela tinha chorado na prisão, a ponto dos olhos arderem tanto que mal dava para abrir. Realmente ela não chorou contando daquela avalanche de problemas que culminou com a prisão dela, nem do desespero e da solidão de se ver no cárcere. Mas ela chorou falando da saidinha. Porque quando você
sai daquele lugar por alguns dias e você volta pro seio da sua família. É onde você consegue renovar suas forças para voltar para dentro daquele lugar, terminar de cumprir pelo erro que você cometeu e sair para refazer a sua vida. E se você não botar na cabeça que você tem para quem você voltar, você surta. Eu comecei a olhar para a saidinha meio por acaso. Eu estava em contato com o pessoal de uma ONG, a Humanitas 360, por causa de outra coisa. A Humanitas atua contra o encarceramento em massa e outras pautas de direitos humanos. E elas tinham lançado um projeto chamado Estou Livre e Agora, que chamou a atenção da gente aqui na Novelo. Eu falo mais desse projeto já já. Só que aí um dia elas comentaram comigo que tinham começado a fazer uma ação de acolhimento nos dias de saidinha, lá em Tremembé, no setor feminino. Eu pedi pra ir junto, da próxima vez que fosse rolar, e deu certo. E daí tem a Bia da Rádio Novelo, que veio com a gente hoje fortalecer. Alguns ativistas e voluntários de fora também tinham se juntado pra ajudar. Então ela tá mais com o gravador, A ação era bem simples e estava centralizada numa tenda quase de frente pro portão, do outro lado da avenida. Era levar doações de roupas para as mulheres poderem se trocar e tirar o uniforme antes de ir embora, dar um auxílio transporte, um dinheiro para a pessoa conseguir chegar em casa, colocar uma advogada ali à disposição para quem tivesse alguma dúvida jurídica, que no caso era a Larissa Itri, que é especialista em justiça criminal e que você está ouvindo aqui de fundo, ajudando a arrumar as coisas por lá. Agora finalizou. E ali na tenda também tinha café, leite, um pãozinho. Isso porque, pelo menos nessa unidade, quem tá de saidinha não recebe café da manhã. A última refeição lá dentro tinha sido no fim da tarde do dia anterior. E algumas mulheres talvez ainda fossem demorar algumas horas para chegar em casa. Existem iniciativas parecidas sendo feitas em outras penitenciárias por outras organizações, como a rede Por Nós, formada por mulheres egressas do sistema, mas tudo ainda é pontual. Na maioria das vezes, na maioria das unidades prisionais do país, homens e mulheres vão para a saidinha com pouco ou nenhum amparo do Estado, nem de ninguém. Talvez você já tenha visto gente com uniforme branco e bege pedindo carona na beira da estrada num dia de saída ou de retorno. A impressão que dá, ouvindo tudo isso, é que esse direito é dado, entre aspas, tão a contragosto pelo Estado, pelo sistema prisional brasileiro, que ele vem com uma dose de punição. Uma espécie de sabotagem mesmo. Ah, você quer sair? Então se vira. E se vira com fome. Essa precariedade não é de hoje. Mas tem, uma coisa maior e mais recente preocupando o pessoal que estava lá tentando dar uma força. Uma coisa que eu só fui entender melhor fazendo essa reportagem, mas que já estava na cabeça de quem acompanha o tema dos direitos das pessoas presas no Brasil. O fim da saidinha. Não o fim daquela saidinha, daquela semana, quando homens e mulheres iam ter que voltar por conta própria para a unidade prisional. Mas a extinção desse direito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Bia te conta o resto da história. Não é de hoje que tem gente querendo acabar com a saidinha, mas a morte dela foi decretada tem pouco tempo. Entre fevereiro e março de 2024, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei para acabar com as saídas para visita familiar. Que, lembrando, já era um direito só para quem já estava no regime semiaberto, já tinha cumprido uma parte da pena e apresentava bom comportamento. E a essa altura também já se aplicava só para quem não cometeu o crime hediondo com resultado de morte, como homicídio e latrocínio. Se esse PL fosse aprovado, só iam ser permitidas as saídas para quem fosse estudar, naquele esquema em que a pessoa sai monitorada para ir para a aula e depois volta para a unidade prisional. E nesse projeto tinha um outro ponto que tem sido bastante problematizado por gente que trabalha com direitos humanos e com o sistema prisional brasileiro. A obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime. Esse tema por si só já renderia outro episódio do Apresenta, mas aqui eu vou focar no fim da saidinha.
O relator da proposta no Senado foi o Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Ele deu o argumento que muita gente usa para ser contra a saidinha, que tem pessoas que saem da unidade prisional e não voltam, e que elas cometem crimes quando vão para a rua. Aliás, recentemente, quando o Bolsonaro foi preso, eu vi gente comemorando que, graças ao filho dele, ao Flávio, ele não ia ter saidinha de Natal. Mas essa é só mais uma prova de que as pessoas às vezes não entendem muito bem como funciona a saidinha, né? Porque o Bolsonaro tá em regime fechado, então ele não ia poder sair de qualquer jeito nesse Natal passado, mesmo se a legislação não tivesse mudado. Enfim. Na Câmara dos Deputados, o relator desse projeto foi o Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. E os argumentos dele iam na mesma linha do Flávio Bolsonaro. Eu também vi ele falando, numa entrevista para a Jovem Pan, de outra justificativa que costuma aparecer nessa discussão. Que criminosos que mataram os pais são liberados para a saidinha do Dia dos Pais, que criminosos que mataram os filhos são liberados no Dia das Crianças, e por aí vai. De novo, aquele costume de botar em foco os crimes que ficaram muito famosos, como se eles não fossem um recorte muito pequeno do sistema prisional brasileiro. Até aí, não tem muita novidade nesse discurso. Mas tinha uma novidade no timing dele. Em janeiro de 2024, ou seja, pouco tempo antes do projeto passar pelo Senado e pela Câmara, um policial militar morreu baleado numa perseguição em Belo Horizonte. O nome dele era Roger Dias da Cunha. O autor do disparo era um homem que tinha saído da prisão para o Natal e não tinha voltado. Naquele momento, esse assassinato acabou virando mais um símbolo da discussão sobre o fim da saidinha. Um caso, triste, claro, mas um caso sendo usado para falar de um direito que impacta a vida de centenas de milhares de pessoas que estão cumprindo pena no Brasil. E uma história que está bem longe de ser o padrão. Pegando aqui o estado de São Paulo como exemplo, que tem a maior população carcerária do país. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça, que analisou dados do estado num período de 3 anos, 2021, 2022 e 2023, estimou que em média 4% dos presos não voltam da saidinha e se tornam foragidos. Ou seja, em média 96% das pessoas obedecem à norma e voltam para a prisão. Mas ok, pensando nos 4% que não voltam. Esse mesmo relatório relaciona os dados da saidinha com os dados da criminalidade em São Paulo. E mostra que, estatisticamente, não existe relação entre as saidinhas e o aumento dos crimes. Lá no começo, a Branca estava falando sobre como olhar para Tremembé como o presídio dos famosos, ou olhar para a população carcerária do Brasil, colocando em primeiro plano algumas poucas pessoas que marcaram a nossa memória. Ela estava falando sobre como isso é uma espécie de hiperfoco da realidade. É olhar para uma cena imensa através de uma lente que coloca em foco só um pedacinho da imagem, enquanto todo o restante, que é a maioria, fica de fora, fica apagado ou distorcido. A atenção que a gente dá para esses 4% e a dificuldade que a gente tem de olhar para os 96% faz pensar nisso também. Bom, esse projeto de lei, que, entre outras coisas, queria acabar com a saidinha, ele já estava aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Aí, em abril de 2024, ele chegou na presidência. E o Lula aprovou, só que com veto. O presidente vetou justamente o trecho que acabava com as saídas para visita familiar, defendendo que as saidinhas deveriam continuar. Mas aí o Congresso foi lá e derrubou o veto. Depois desse vai e vem, o fim da saidinha foi mesmo aprovado em maio de 2024. Com muita comemoração no campo conservador, mas sem tanto alarde no campo progressista. A não ser, claro, para quem acompanha o assunto de perto. Foi como se tivessem acabado com um mero privilégio de quem está preso, não com um direito. Não como uma ferramenta de ressocialização, de transição para a liberdade. A janela para o mundo lá fora estava sendo fechada.
Só vai dar para entender direito o impacto dessa mudança na lei ao longo dos próximos anos. Ela não é retroativa, então ela vale só para quem foi preso depois da proposta ser aprovada. Quem já estava preso antes e se enquadra nos requisitos continua tendo acesso à saidinha. Pelo menos por enquanto, porque o STF vem sofrendo pressão para fazer a lei retroagir, ou seja, para proibir a saidinha mesmo para quem já estava preso antes de maio de 2024. De um jeito ou de outro, a perspectiva é que sejam cada vez menos pessoas saindo. A tenda do acolhimento, lá em Tremembé, ficou cheia por quase 2 horas depois que as mulheres começaram a sair. Mesmo algumas que estavam acompanhadas da família davam uma passada lá para pegar um café, apresentar as colegas para os parentes, tirar fotos juntas. Os voluntários tinham organizado a pilha de roupas para doação de um jeito que priorizasse as peças de inverno, moletom, jaqueta, calça. Mas muitas mulheres estavam querendo se sentir um pouco mais elas mesmas, se sentir bonitas, estavam procurando um short, uma blusinha diferente, uma rasteirinha. Eu também ouvi algumas contando que elas iam aproveitar os dias de saidinha para planejar o futuro, deixar um emprego acertado ou uma faculdade no horizonte. Era o caso da Karina. Eu terminei meus estudos aqui, eu pretendo fazer psicologia na rua, fazer Enem, né? Pegar tudo que eu trouxe para minha vida de bagagem ruim e trazer ela com uma bagagem boa. Você vai cuidar da sua família? Eu tenho meu marido, meus parentes falecidos, né? Meus filhos eu não tenho contato, então eu espero sair de liberdade. Essa outra voz falando com a Karina é da Flávia. A Flávia Maria da Silva. Karina, que... Ela era uma das pessoas que estavam à frente dessa ação de acolhimento. Às vezes ela saía da tenda e atravessava a avenida até o portão da penitenciária, para ver se tinha alguma mulher sozinha, parecendo perdida, precisando de alguma ajuda. Eu estava perto dela em alguns desses momentos. E de vez em quando ela via um rosto conhecido saindo lá de dentro. Colegas do tempo dela, como ela me disse. A Flávia cumpriu pena em Tremembé alguns anos atrás. Hoje ela está em regime aberto, morando em São Paulo. E ela está do outro lado da cena, tentando ajudar outras mulheres que vão sair da prisão. Seja por alguns dias, na saidinha, ou sair de vez. Quem vai para a liberdade. Uma palavra que vem quase sempre entre aspas. Algumas semanas depois, a gente fez uma chamada de vídeo. Porque a minha história ainda é a realidade, a história de muitas meninas que vivem aí nas comunidades, né, do nosso país. Então eu sempre trago... A Flávia me contou que ela cresceu e passou boa parte da vida dela no Itaim Paulista, no extremo leste de São Paulo. Minha mãe muito simples, dona de casa, meu pai trabalhava de serviços gerais. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu ia para a escola com uma sacolinha de arroz, porque não tinha mochila. E eu falava para minha mãe, quando eu via algum lançamento, né, alguém com alguma coisa bonita na escola, minhas amiguinhas, eu falava, mãe, queria tanto aquela mochila igual a da minha amiga. Minha mãe falava, a gente não tem condições, Flávia, seu pai, que ele ganha mal, dá pra gente comer. Isso não era só a mochila que eu pedia para minha mãe, um tênis melhor, um tênisinho bonitinho que eu vi, uma sandalinha, né? E nesse meu caminho de indo para a escola e voltando, eu conheci um rapaz. Eu tinha 14 anos e ele perguntou meu nome, eu falei, e ele falava, vou te levar até a escola. E eu fui indo. Esse rapaz era 10 anos mais velho que a Flávia. Ela com 14, ele com 24. E aí até que ele me deu uma mochila muito bonita. Até que ele começou a me dar um tênis bonito. E eu chegava em casa com tudo isso e minha mãe perguntava. Falava, mãe, foi uma amiga que me deu uma amiguinha, ficou com dó e me deu. Eu comecei a comer pizza, né, lanche, que eu não tinha condições de comer isso em casa. Aos 15 anos eu começo a me relacionar com ele. Engravido. Minha mãe não aceitou a gravidez, meu pai, né, me colocou pra fora de casa. E eu fui morar, ele me acolheu, eu grávida, esse rapaz falou, não, eu não vou deixar você na rua, você tá grávida. Mas, gente, eu era uma menina, não sabia de nada mesmo. Eu fui morar com ele. Quando o bebê nasceu, a Flávia já tinha completado 16 anos. Já é modo de dizer, né? Ela era muito nova. E ela se viu, de repente, numa vida de adulta. Ele falava pra mim, eu vou trabalhar. E eu ficava em casa.
Meu filho era como se fosse um boneco, sabe? Uma menina que ganha uma bonequinha. O cara falava que trabalhava numa feira, que ele era feirante. Mas quando o filho deles tinha poucos meses de vida, ele, o pai do bebê e companheiro da Flávia, ele foi assassinado. Ele foi assassinado e ali eu conheci a história dele, porque alguém veio me falar, né? Pra mim ele tinha sido, assaltaram ele e mataram, mas ali eu descubro quem é ele. Os próprios amigos dele veio falar assim pra mim, você não sabe o que ele fazia? Eu falo, não. Ele é o traficante aqui da região. E ali eu descubro. Ela soube disso no funeral dele. Que o pai do filho dela, o homem que acompanhava ela até a escola e que deu pra ela a melhor mochila, que ele era traficante. A Flávia não sabia muito bem o que isso significava na prática, mas logo ela ia descobrir, na prática. E um dos parceiros dele veio e falou pra mim, olha, Flávia, você tem que assumir isso agora, porque é um direito seu assumir, né? Dentro do crime é isso, o cara morre, a mulher assume. Eu já era vulnerável sozinha, porque eu era uma menina. E depois com o filho nos braços, eu olhei para os 4 cantos dessa terra e eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora, né? Família não aceita, ninguém mais quer, né? E pasme assim, Bia, eu entrei nesse submundo. A Flávia aprendeu o ofício, ocupou esse comando das operações da região e ela ficou boa nisso. Se a entrada da Patrícia no tráfico, a Patrícia que apareceu aqui mais cedo, se a entrada dela no tráfico de drogas parecia o resultado de uma bola de neve, que se formou tão rápido e bateu tão forte que mais parecia uma avalanche, a história da Flávia foi se transformando ao longo de anos. Anos em que ela mantinha uma vida em paralelo, uma vida normal. Criar o filho, cuidar da casa, ir em reunião de pais na escola. Até que em 2012, quando a Flávia tinha 33 anos e o filho dela tinha 17, a polícia descobriu tudo e ela foi presa. Que eu me deparo com uma sentença de 20 anos, Bia, 21 anos e alguns meses. A Flávia passou por várias unidades nos 11 anos em que ela ficou presa, antes de progredir para o regime aberto. Ela disse que foi transferida para Tremembé porque ela era vista como uma liderança dentro do sistema, como alguém que estava sempre cutucando as guardas, cobrando pelo papel higiênico, pela comida, pelo básico. E aí iam trocando ela de penitenciária. Ali é uma penitenciária de extrema rigidez mesmo, ali dentro. Inclusive, uma parte do motivo que torna Tremembé um presídio mais seguro para aqueles casos famosos em que o crime e o criminoso ficam muito conhecidos e muito odiados, uma parte desse motivo está nessa rigidez da organização lá dentro, que dificulta que esses presos sejam agredidos ou até mortos pelos outros presos. Mas voltando para o caso da Flávia, que é bem diferente. Ela também me falou que por causa desse perfil de liderança dela, acabava sendo mais difícil dela ter oportunidades de trabalho dentro da prisão. Não tinha mais nenhuma expectativa, essa era a real. Falava, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Nada, né? Vou pro crime de novo. Você pensava isso? Com certeza. E não é só eu. É um monte de mulher. E como é uma mulher egressa? Como é uma mulher sair de dentro da prisão e bater na porta de uma empresa para procurar emprego, né? Eu assistia muita televisão, né? E eu só assistia que bandido bom era bandido morto. Eu entendi, ouvindo a Flávia e a Patrícia e lendo relatos de outras pessoas que passaram pelo cárcere, que o horizonte da liberdade é um misto de sentimentos. Uma mistura de desejo e de medo. Enquanto o mundo aqui fora sente medo toda vez que alguém que está dentro da prisão vai sair, as pessoas que estão lá dentro sentem medo de como elas vão ser recebidas aqui fora. Aquela sensação de ir para a saidinha sem amparo, de se ver na rua sem saber para onde ir, isso também acontece quando as pessoas progridem para o regime aberto. Quando elas deixam de viver na prisão, mas continuam sendo monitoradas, seguindo as regras da justiça até terminarem de cumprir a pena. Ninguém disse nada, tá? Ela vai na porta da cela, ela fala, Patrícia, você arruma as coisas que seu alvará chegou. Um tempo depois daquela saidinha quase surpresa, em que a Patrícia se viu na rua, ao mesmo tempo feliz e perdida, tendo que pedir ajuda para uma desconhecida para poder ligar para a filha e voltar para casa, um tempo depois disso ela foi pro regime aberto.
Aí você sobe na sala da diretora do semiaberto, você assina a papelada, ela fala assim, ó, você tem que estar, você tem 24 horas para ir no fórum, assinar, baixa na sua captura, e depois você vai no fórum para ver o que você provavelmente vai assinar a carteirinha. É isso. Seco e nu e cru. Ela saiu da prisão sem saber como ia ser a vida dela aqui fora. Mas ela tinha algumas ideias. Antes de se envolver com o tráfico, ela trabalhava com comida, lembra? Ela tinha o trailer de lanche, já tinha feito salgado, vendido marmita também. Seria um caminho natural para ela ir procurar emprego num restaurante, numa lanchonete ou num bar. Ela não fazia ideia que ela não podia frequentar, e isso inclui trabalhar, num lugar que vende bebida alcoólica, que inclui turno no período da noite, enfim. Que ela não podia estar em nenhuma situação que o Estado considere como suspeita pro caso dela. Imagina se eu tivesse arrumado, aquele bar tivesse tido uma blitz policial, olha eu voltando pra cadeia sem saber de nada. A Patrícia acabou conseguindo um emprego num abrigo infantil. Ainda nos primeiros meses de trabalho, teve um dia que ela teve que pedir pra diretora pra sair mais cedo, pra poder assinar a carteirinha dela, que é uma burocracia que todo mundo que tá no regime semiaberto tem que fazer de tempos em tempos. Só que essa diretora não sabia que a Patrícia era egressa. Eu falei assim, não sei se a senhora sabe, mas eu sou ex-presidiária, eu estou no regime aberto, eu tenho que assinar minha carteira. E pouco tempo depois, ela foi demitida. Ela disse que não tinha como ela manter uma ex-presidiária trabalhando num abrigo infantil. Como se eu, meu Deus, com tantos netos que eu tenho, que são a minha vida, fosse fazer algo contra as crianças. Foi quando eu comecei a sentir as dificuldades do que uma matrícula causa na sua vida. De portas se fechando na sua cara, de pessoas te olhando de cima como se você não fosse nada. A Patrícia também pensou em prestar um concurso para virar merendeira, trabalhar em escola. Mas concurso costuma ter um monte de impedimentos para quem ainda não terminou de cumprir a pena. A liberdade que ela encontrou fora da prisão não era só parcial e entre aspas. Era também uma coisa abstrata. Como é que você tem liberdade sem renda, sem emprego, sem o básico para se manter, para morar, para comer? Poxa, a gente cometeu um erro sim. Mas só que muitas de nós querem sair daquele lugar e refazer as nossas vidas de uma maneira correta. O sistema não deixa, sabe? Eles não permitem que a gente refaça as nossas vidas. Eles restringem a nossa vida a um ponto que muitas com a cabeça fraca não aguenta. Acaba errando de novo para poder se sustentar, para poder sustentar um filho, para poder pagar um aluguel, elas acabam errando de novo. A gente conhece muitas que caem de novo. Muitas vezes quem oferece uma mão, algum amparo, acaba sendo mesmo o mundo do crime. Não sem interesse nisso, claro. Essa falta de perspectiva afeta os homens e as mulheres que saem do cárcere. Mas não dá para ignorar o papel que o gênero pode ter nessa história. Não necessariamente de um jeito pior, mas diferente. As mulheres, e especialmente as mulheres pobres, muitas vezes ocupam um papel de cuidado na sociedade. A empregada doméstica, a cozinheira, a merendeira, a babá. E a marca de ter passado pelo sistema pode ser ainda mais delicada nesse mercado de trabalho. No meio dessa fase crítica da vida dela, a Patrícia estava rodando no TikTok. Saiu do sistema prisional, agora está perdido. E foi cair num dos vídeos do Estou Livre Agora. Essa é a série Estou Livre Agora. Aquele projeto da Humanitas que eu mencionei lá atrás e que foi o que fisgou a gente para essa pauta. A vida depois do sistema pode ser dura, mas você não está sozinho. E nem sozinha. A gente sobreviveu e vai te ajudar. Essa série de vídeos fala sobre os direitos e os deveres de quem é egresso e está cumprindo pena em regime aberto, domiciliar, condicional. Tipo, como faz para dar baixa na captura no fórum e ficar com a documentação em dia, os cuidados com os lugares que a pessoa pode ou não frequentar, os horários em que ela pode ou não estar na rua. Coisas que todo mundo que está nessa situação deveria saber. Deveria ter sido informado pelo Estado antes de sair da prisão. Mas muitas vezes não é. Sendo que qualquer deslize pode fazer a pena dessa pessoa regredir. E aí ela tem que voltar para a prisão para cumprir o restante da pena no regime fechado.
Aliás, todo mundo que eu conheci fazendo essa reportagem me disse que isso parece ser justamente o que o sistema quer. Mas voltando para Patrícia. Ela viu um dos vídeos do Estou Livre Agora e reconheceu uma colega que ela tinha conhecido no cárcere. Ela resolveu mandar uma mensagem para retomar o contato, e aí essa colega apresentou ela para Flávia. É aqui que a história das duas se cruza. Porque quando a Flávia ainda estava cumprindo pena no complexo de Tremembé, ela conheceu o pessoal da Humanitas num projeto de empreendedorismo. Ali nasceu o negócio social Tereza Vale a Pena, que hoje a Flávia comanda como diretora executiva. É uma confecção de roupas e acessórios que tem uma loja online e agora também uma loja física em São Paulo, tocada por mulheres egressas do sistema prisional. São essas mulheres que aparecem nos vídeos tentando ajudar quem acabou de sair da prisão. Depois daquela ponte via TikTok, a Flávia puxou a Patrícia para trabalhar no Tereza Vale a Pena. Costura, bordado, crochê. Na época que a gente gravou essa entrevista, a Patrícia também estava fazendo faculdade de assistência social. Minha vida é trabalhar, fazer minha faculdade, estar presente na vida dos meus filhos, dos meus netos. Tem 3 que eu crio, que estão morando comigo. A mãe deles também está aqui, né? Tô dando uma força para ela se levantar também, que foi a que mais sofreu no período que eu fiquei presa. Estou aqui, recomeçando a minha vida com 48 anos e só peço que Deus me dê saúde para eu continuar. Uns meses depois, em dezembro do ano passado, eu liguei para ela de novo. Ela me contou que tinha precisado sair do emprego e trancar a faculdade por um tempo, porque uma das filhas dela teve uma gestação de alto risco e ela precisava ajudar a filha e o bebê. Mas ela estava com esperança de voltar a estudar e trabalhar agora em 2026. Eu quero me formar em assistente social para que eu possa, sei lá, de alguma forma, contribuir com essa minha experiência horrível de vida em abrir os olhos de algumas mulheres iludidas, em achar que o amor da vida delas, né? Amor, que amor, o quê? O amor me arrastou, foi para cadeia. Se não fosse a pressão que eu sofri para pagar as dívidas dele e tudo mais. Já a Flávia, além de tocar o Tereza Vale a Pena, está terminando a faculdade de Direito, que ela começou quando ainda estava no regime semiaberto. Quando deu umas 10 da manhã, a maioria das pessoas já tinha se dispersado da tenda na frente dos portões do complexo de Tremembé. Mas ficou ali uma senhora que parecia especialmente perdida. Ela era bem magrinha. As outras mulheres chamavam ela de vó. Ela não quis trocar o uniforme, mas pediu um par de meias, porque ela estava só de chinelo e com frio nos pés. Ela contou que era de Jacareí, que fica a uns 70 quilômetros de Tremembé. E uma voluntária chamou um Uber para levá-la para lá. Ela parecia confusa, talvez fosse arriscado para ela pegar um ônibus sozinha. Alguém comentou que era difícil saber se ela ia conseguir voltar para a unidade prisional quando a saidinha chegasse ao fim, dali a alguns dias. Se ela ia saber voltar, se ela ia lembrar de voltar. Eu não sei o desfecho dessa história. Mas eu fiquei pensando nessas fragilidades todas. A saidinha já era um item extremamente delicado, sempre correndo o risco de quebrar, de sumir, e agora ela tá por um fio. Alguns grupos de juristas têm se juntado para tentar reverter o fim da saidinha, argumentando que isso é inconstitucional. O próprio Conselho Federal da OAB entrou com uma ação dizendo que o fim desse direito viola os princípios da dignidade humana, que é um valor fundamental da nossa Constituição. E que a saidinha é importante para a própria segurança pública, justamente por ser essa janela de liberdade, um jeito das pessoas irem voltando aos poucos para o mundo aqui fora. Não existe prisão perpétua no Brasil, nem pena de morte. Em teoria, todo mundo que entra no sistema prisional um dia vai estar livre, se chegar vivo no final da pena. Ignorar esse horizonte de liberdade não é bem uma opção, ou não deveria ser. Mas se essas tentativas não funcionarem e a lei seguir como ela está agora, isso significa que a saidinha vai acabar de vez
quando a última pessoa que ainda tem direito a ela sair da prisão. Segundo uma estimativa que o pessoal da Humanitas 360 fez, isso deve acontecer por volta de 2034. Ainda não dá para saber exatamente o impacto que o fechamento dessa janela vai ter na vida das pessoas que deveriam poder olhar para ela, passar por ela, mas não podem. E o impacto que isso vai ter no país. Se a violência dentro dos presídios vai aumentar, se o risco das pessoas voltarem para o crime depois vai ficar maior, se cada vez mais gente vai tentar tirar a cadeia na base de remédios para não estar lúcido enquanto vê o tempo passar. Eu perguntei para Patrícia o que ela acha, e ela me disse que só imagina o pior. Que isso é matar o pouco de sonho e de esperança que as pessoas têm dentro da prisão. Que as pessoas vão sair de lá com mais raiva ainda do sistema, de tudo. Que ela teria saído muito pior do que saiu, psicologicamente, fisicamente, se ela não tivesse tido esse direito. Essa é uma cena que a gente vai precisar observar com atenção nos próximos anos. E com um foco bem amplo, tomando cuidado para não deixar em primeiro plano só uma parte pequena dessa história. Porque tem muita coisa em jogo. Essa foi a Bia Guimarães. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novela Apresenta. Na semana que vem, vai ter isso aqui. Enrique, ¿por qué haces una cosa así? Que Dios te perdone, Enrique. Eu não sei se Deus perdoou o Henrique, mas a Maria Tereza continuou ligando. Você sabe que sai episódio novo toda quinta-feira, né? Mas, para quem é membro do Clube da Novelo, o episódio chega na quarta. Todos os detalhes para fazer parte do clube estão lá no nosso site. A gente volta já já. No post desse episódio no nosso site, a gente linkou materiais para quem quiser saber mais sobre as saídas temporárias e sobre as ameaças a esse direito. Também tem link para as redes sociais do negócio social Tereza Vale a Pena, para quem quiser conhecer. A gente está nas redes, no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se você quiser mandar uma sugestão de história, dá para ir na seção Envie uma pauta do nosso site, onde tem todas as orientações de que tipo de história funciona para a gente. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Bárbara Rubira, o Vitor Hugo Brandalize, a Bia Guimarães e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Bia Guimarães, que assina a mixagem junto com a Júlia Matos e a Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.